Centro Educacional Fabrício Sampaio, aula de Ciências e Matemática, terceiro ano A e B, segundo bimestre, professora Sara Alecrim. Hoje a nossa aula, crianças, ela vai ser uma aula compactada. Nós vamos ter a aula de ciências e ao mesmo tempo também vamos ter a de matemática na seguida. Então pegue o seu livro de ciências e de matemática e vamos começar. Sejam bem-vindos. A nossa primeira aula será de ciências. Continuaremos dando continuidade ao assunto da unidade 3, o corpo humano. O fantástico corpo humano, na página 59. Para se manter-se vivo, o corpo humano precisa respirar, alimentar-se e eliminar impurezas produzidas por ele mesmo em suas diversas funções, como na digestão. Todas essas funções, crianças, são realizadas pelos órgãos do nosso corpo. Vamos entender lá no glossário o que é órgão? Órgão significa estrutura do corpo dos animais, entre eles o ser humano, que realiza determinada função. Observe o livro de vocês, na página 59. Alguns órgãos do corpo humano. Nossos órgãos atuam em conjunto para manter nosso organismo vivo e funcionando. Veja alguns desses órgãos. Olha a representação do nosso livro aí na telinha. Representação simplificada em cores fantasias e tamanho sem proporção. Vamos lá. Representação simplificada de alguns órgãos do corpo humano. Na cabeça nós temos o encéfalo, temos depois coração, estômago, pulmões, rins, fígado, pâncreas, intestino grosso, intestino delgado e a bexiga. Nós vamos olhar agora cada um deles por partes. Vamos lá. Encéfalo, conjunto do tronco cerebral, cerebelo e cérebro, parte superior do sistema nervoso central que controla o organismo. Olha o que o encéfalo serve para nós. Ele faz parte do nosso sistema cerebral, do nosso sistema nervoso central. Ele que controla o nosso organismo. Vamos prosseguir? Pulmão. O pulmão é o órgão do sistema respiratório responsável pelas trocas gasosas entre o ambiente e o sangue. Sua principal função é oxigenar o sangue e eliminar o dióxido de carbono do corpo. Olha só o mecanismo que o pulmão faz. Ele inspira e solta o ar. Coração. O coração é um órgão muscular presente nos humanos e em outros animais que bombeia o sangue através dos vasos sanguíneos e do sistema respiratório. Rins. Os rins são duas glândulas localizadas na região posterior do abdômen, compondo o sistema excretor e osmorregulador. Repetindo, os rins são duas glândulas localizadas na região posterior do abdômen, compondo o sistema excretor e osmorregulador. Eles agem como filtros, retirando as impurezas do nosso sangue. Estômago. O estômago é um órgão presente no tubo digestivo, situado logo abaixo do diafragma, acima do pâncreas, mais precisamente entre o esôfago e o duodeno. Pâncreas. Pâncreas quer dizer, fica atrás do nosso estômago. O pâncreas é uma glândula de aproximadamente 15 centímetros de extensão, fazendo parte do sistema digestivo e endócrino dos seres humanos, que se localiza atrás do estômago, entre o duodeno e o baço. Prosseguindo.
O pâncreas também produz o suco pancreático, que age no processo digestivo, pois possui enzimas digestivas. Esta glândula também é responsável pela produção de hormônios, como por exemplo a insulina, a somatostatina e a glucagon. O fígado. O fígado é uma glândula volumosa, anexa ao tubo digestivo, que realiza sínteses e transformações complexas de diferentes substâncias. Exemplo, a secreção da bile e a transformação de glicogênio em glicose. A bexiga. A bexiga é um órgão humano no qual é armazenada a urina que é produzida pelos rins. A bexiga segue-se a uretra, o ducto, que exterioriza a urina produzida pelo organismo. O intestino grosso e o intestino delgado. É a porção final do sistema digestório, sendo responsável pela formação da massa fecal. Então, a massa fecal ela é formada pelo intestino grosso. Vamos ver agora o que é o intestino delgado. O intestino delgado faz parte do sistema digestivo, se estendendo entre o estômago e o intestino grosso, ou cólon, como também o intestino grosso é chamado, e é dividido em 3 partes: duodeno, jejunum e o íleo. O intestino delgado é o órgão responsável pela absorção dos alimentos, permitindo que os minerais, as vitaminas e os nutrientes sejam aproveitados pelo organismo. Então, vamos lá. O intestino grosso, ele produz as fezes, a massa fecal, e o intestino delgado absorve os nutrientes. Prosseguindo, vamos agora para o aparelho digestivo na página 60. Vamos lá. Digestão, circulação e respiração. Nós vamos estudar a parte da digestão, dos alimentos, os filtros do nosso corpo, e a parte da circulação do sangue vai ser na próxima aula. Vamos lá. Os nutrientes, substâncias de que precisamos para crescer e ter a energia necessária ao funcionamento do corpo, vêm dos alimentos. Mas como o nosso corpo consegue absorvê-los? E como consegue enviá-los a todas as partes do corpo? A digestão dos alimentos. A digestão começa na nossa boca, quando cortamos e trituramos os alimentos com o nosso dente, misturamos ele à saliva que o nosso próprio corpo produz. Depois que esse alimento já está todo mastigado, úmido com a nossa saliva, ele passa pelo esôfago, pelo estômago e chega até o intestino delgado. Nesse caminho, ele recebe substâncias produzidas pelo próprio corpo que ajudam no processo da digestão dos alimentos e na separação dos nutrientes, que são, então, transferidos para o sangue. A parte não aproveitada do alimento segue para o intestino grosso, aonde formam-se as fezes, que passam pelo reto e, após isso, são eliminados. Representação simplificada em cores fantasias e tamanho sem proporção. Observe esse corpo humano. Nós temos a boca, nós temos após a boca o esôfago, que ele é ligado até o estômago, intestino grosso, intestino delgado, reto e por onde faz a evacuação. Glossário: digestão, transformação do alimento em partes menores que podem ser absorvidas pelo corpo. Então, essa é a representação dos órgãos que fazem parte da digestão. Todos eles, o alimento recorre por mais de 10 metros. Então, vamos relembrar quais são esses órgãos que fazem parte: boca, esôfago, estômago, intestino grosso, intestino delgado, reto e o órgão da evacuação. Prosseguindo, agora nós vamos falar do sistema urinário. Vá lá na página 61, onde está os filtros do nosso corpo. O sangue, crianças, transporta nutrientes
assimilados no intestino e resíduos eliminados pelas células. Os nossos rins retiram parte da água, o excesso de nutrientes, sais minerais, açúcares e os resíduos tóxicos, a ureia, que vai sair pela urina. Os rins são os filtros do nosso corpo. Olha só como é que ele é formado. Nosso rim, ele parece um grãozinho de feijão. Ao circular pelo corpo todo o sangue recebe as impurezas produzidas pelo organismo. Depois, quando passa pelos rins, o sangue é filtrado por esses órgãos. As impurezas formarão a urina, que é levada aos canais denominados uréteres, que ligam os rins à bexiga, aonde fica até ser eliminada pelo corpo. Então, todo o nosso sangue, ele contém algumas impurezas, e os rins é como se fosse o filtro do nosso organismo, do nosso corpo. Ele filtra a parte boa, elimina para a urina, elimina o resto na urina, para você liberar. Saiba mais. Sou eu quem controlo tudo. O encéfalo, voltando lá no encéfalo, crianças. O encéfalo comanda todas as ações do nosso corpo. Ele está ligado ao corpo inteiro por meio de nervos que formam uma rede. Quando tropeçamos, por exemplo, a sensação de dor que sentimos no dedão do pé é transmitida por nervos até o encéfalo. Olha só a estrutura que nós temos aqui. Nós temos o crânio, o osso, o cérebro e o cerebelo. Entre as partes do encéfalo estão o cérebro, responsável pela memória, aprendizagem e emoções, e o cerebelo, que atua na coordenação dos movimentos do corpo. Olha só como é que o nosso corpo ele é fantástico. Ele é uma máquina e cada órgão, cada tecido, cada célula, tudo é ligado e conectado para que o nosso corpo funcione da melhor forma. Prosseguindo. Atividade. Chegou a hora da atividade. Vamos lá na página 62. Gente, uma atenção aqui, uma dica para vocês. Sempre nas nossas aulas, nos nossos slides, eu coloco a página para você e falo toda a explicação. Então, eu peço que vocês assistam a aula até o final, para que vocês consigam lembrar das páginas, tudinho, porque aí assiste a metade da aula. Professora, eu não fiz a tarefa. Então, vamos assistir a aula até o final. Deixa o seu joinha lá, tá certo? Porque eu já vi 10 likes lá nas nossas aulas. Olha. Vamos lá para a atividade. Escreva o nome dos órgãos representados. Observe a primeira figura e observe a segunda. Todas essas imagens, elas estão no seu livro. Hora de você recordar o que nós acabamos de falar e responder. 2. Complete as frases de acordo com o que você já sabe. A. Após passar pelo esôfago, o alimento segue para o... Repetindo. A. Após passar pelo esôfago, o alimento segue para o... E para o... Onde os nutrientes são transferidos para o sangue. B. No intestino grosso são produzidas as... C. Os fazem parte da filtração do sangue. Qual é o órgão que faz parte da filtração do sangue, crianças? Respondam lá. D. A é o órgão que armazena a urina. Qual é esse órgão que armazena a urina? Você já sabe. Você é craque, você é fera na ciência. O comanda todas as ações do nosso corpo. Qual é o órgão que comanda todas as ações do nosso corpo? Nós acabamos de falar. Vai dar uma dica, vai dar uma olhadinha, uma leitura lá no Saiba Mais para você responder. 3. Marta disse a Clara, sua filha,
que todo alimento vai para o sangue. Clara, então, olhou para a banana que estava comendo e comentou: ela não vai caber nos meus vasos sanguíneos. Se você fosse a Marta, como você explicaria o processo para Clara? Agora você vai explicar como o alimento que a Clara comeu vai para o sangue dela. Nós já estudamos isso. Bom, crianças, essa é a nossa aula de ciências de hoje, né? Nós teremos a continuação dessa aula ainda, porque a professora não vai passar tudo de uma vez, que serão muitas informações. Então, eu vou passar partes por partes. Agora, você vai pegar o seu livro de matemática. E antes de você pegar o seu livro de matemática, eu quero agradecer a você a aula de hoje. Olha que imagem fantástica do coração, bombeando sangue. Obrigada de coração. Vamos para a aula de matemática? Uau! Nossa aula de matemática hoje começará a subtração com recurso. Não tenha medo, essa aula também terá mais uma continuidade para que todos os alunos, tanto da manhã quanto da tarde, entendam com satisfação esse assunto. Esse assunto está na página 80 e 81. Vamos para lá? Enquanto você vai pegando seu livro na página 80 e na página 81, vamos entender o que é a subtração. Novamente, professora, sim, até entrar bem na nossa cabeça. Subtração é retirar quantidades de outra, certo? Vamos lá. Perdão, voltando para cá. Vamos pegar o nosso livro na página 80. Subtração com recurso. Em um vagão de metrô, há 56 lugares e 29 passageiros que estão sentados. Observe o cálculo que ele montou na horizontal. 56 menos 29 dá 27. Restam 27 lugares livres no vagão. Veja como fizemos. Observe como ele fez no material dourado. Agora, vamos aqui para o quadro das dezenas e das unidades, o quadro de ordens. Crianças, iniciamos pelas ordens das unidades. Como não podemos retirar 9 unidades de 6 unidades, trocamos uma dezena por 10 unidades. E assim, somamos as outras 6 unidades já existentes. Assim, ficamos no total com 16 unidades. Agora, podemos retirar 9 unidades de 16 unidades, resultando 7 unidades, como está aqui no quadro de ordens, na casa das unidades. Como retiramos uma dezena do minuendo, ficamos com 4 dezenas. E delas, retiramos 2 dezenas do subtraindo, restando apenas 2 dezenas. Prosseguindo para a página 81. Observe o outro exemplo. 601 menos 182 igual a 419. Veja como essa subtração foi feita no material dourado. E vamos para o quadro de ordens. Nosso quadro de ordens ele tem centena, dezena e unidade. Iniciamos pela ordem das unidades. Como não podemos subtrair 2 unidades de uma unidade, devemos trocar uma dezena por 10 unidades. Porém, temos o zero na dezena. E agora? Logo, precisaremos trocar uma centena por 10 dezenas. Assim, podemos trocar uma dezena por 10 unidades e somá-la à unidade do minuendo, obtendo, portanto, 11 unidades. Temos, então, 2 unidades para subtrair de 11 unidades, que é igual a 9 unidades. Como retiramos uma dezena das 10 dezenas do minuendo, teremos 9 dezenas para retirar delas.
8 dezenas, restando uma dezena. Por último, retiramos uma centena do minuendo 6. Temos 5 centenas para retirar e uma centena de subtraindo, resultando em 4 centenas. Agora, eu vou ensinar você de uma forma mais prática, mais fácil que o livro. Vamos lá. 601 menos 182. Eu não posso subtrair 1 de 2. Então, eu vou agrupar, agrupar uma dezena na minha unidade. Uma dezena é 10, com mais 1 fica 11. Só que aqui eu tenho um zero no lugar da dezena. O que eu vou fazer? Eu vou emprestar da centena 1 para o zero, vou ficar com 10 na dezena. E esse 10 da dezena eu vou emprestar 1 para a unidade. Então, eu vou ficar com 11 na unidade, 9 na dezena e 5 na centena. Agora, eu vou poder fazer a continha. 11 menos 2. Imagine que você tem 2 e você precisa chegar no 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você precisa de 9 números para você chegar no 11. Então, 11 menos 2 é 9. 9 menos 8. 9 menos 8, eu tiro 8 de 9, eu vou ficar com 1. E 5 menos 1, porque eu emprestei, bate na boca. A palavra certa não é emprestar. Vou explicar mais pra frente. 5 menos 1 dá 4. Agora eu vou explicar para vocês uma outra maneira também bem fácil para vocês entenderem melhor o mecanismo da subtração com recurso. Vamos lá. 32 menos 18. Analisando essa conta, é impossível você tirar 2, diminuir 2 de 8. Porque o 2, ele é menor que o 8, certo? Olha o que apareceu aqui, crianças. O 30. Empresta-me 10, por favor. Crianças, lá na época do papai e da mamãe, até da professora Sara, a gente usava esse termo aqui, ó. Empresta. Mas isso está errado. Eu não vou emprestar. Porque quando eu empresto algo para alguém, alguma coisa, eu devolvo. O que não é mais o caso aí. Eu vou reagrupar, eu vou pegar um recurso, eu vou reagrupar um número em outro algarismo. Voltando. Ó, 30. Empresta-me 10, por favor. Não usamos mais o termo emprestar. Usamos o termo reagrupar, porque se a gente emprestar, a gente vai ter que devolver. E no caso da subtração, ao ceder um número para o outro algarismo, ele não volta mais. Prosseguindo. Olha o que aconteceu. Está bem, toma lá 10, mas eu fico com 20 e não me peça mais nada. Tira-se uma dezena e dá-se 10 das unidades. Então, o 3, que era 3, ele passou a ser 2. E o 2, que estava na casa da unidade, ele passou a ser 12. Agora, o 3, que está na casa das dezenas, ele era 30, ele passou a ser 20. E o 12, agora na casa das unidades, ele era 2, recebeu, reagrupou 1 na casa das unidades e ficou com 12. Agora, vamos resolver. 12 menos 8 dá 4. Eu tenho 8 e preciso chegar até 4. 9, 10, 11, 12. 4. O 30, ele passou a ser 20. São 2 dezenas. 2 menos 1 resulta em 1. Prosseguindo. Agora, eu vou passar um videozinho para vocês sobre
como fazer a subtração com material dourado. Lá no nosso livro, na página 251 e na página 255, nós temos encartes, aquelas folhinhas do material dourado que você também pode recortar para te ajudar. Agora não perca, tá certo? Bote dentro de um saquinho que você vai precisar. Vamos lá para o vídeo? Olá, pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender agora sobre como realizar subtrações com reagrupamento. Em outras palavras, como fazer subtrações com aquela história que nós sempre aprendemos de tomar emprestado. O que é esse tomar emprestado na subtração? Nós vamos entender isso agora, esse tomar emprestado, que na verdade é o reagrupamento, né, com base no material dourado. Observe só a seguinte subtração. Eu tenho a subtração 32 menos a quantidade 16. Então eu tenho aqui 2 unidades menos 6 e 3 dezenas menos 1. Observe que é impossível eu retirar de uma quantidade de 2 unidades a quantidade de 6 unidades. É a partir daqui que eu vou fazer aquilo que ao longo do tempo eu aprendi, que é tomar emprestado do número vizinho. Mas na verdade esse tomar emprestado do número vizinho é o processo que na matemática eu chamo de reagrupamento. Eu vou mostrar como ocorre o reagrupamento utilizando o material dourado. Como é uma subtração, eu vou representar com o material dourado apenas a primeira quantidade. Então, 32 serão 2 unidades, está aqui, mais 3 barrinhas, está aqui. Tem o número 10, 20, 30 e 2. Dessa quantidade 32, eu tenho que retirar 16. Então, se eu fosse retirar 16, eu teria que tirar primeiro 6 unidades, ó. 1, 2, só deu para retirar 2 unidades e eu teria que retirar uma barrinha. Observe que, visualizando no algoritmo e visualizando no material dourado, também não tem como eu tirar de uma quantidade de 2 unidades a quantidade de 6 unidades. É a partir daqui que eu vou fazer o processo do reagrupamento. Ou seja, eu vou transformar uma dezena daqui, eu vou retirar uma dezena daqui e ficará então 2 dezenas. Eu vou transformar essa uma dezena e trazer para cá, para a ordem das unidades, e vou transformar essa dezena em unidades. Se uma dezena corresponde a 10 unidades, e 10 mais 2 eu teria um total de 12. E como funciona isso no material dourado? É simples. Eu vou trocar uma barra, esta barra eu vou trocar uma barra é correspondente a 10 unidades, eu vou trocar por 10 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Observe que aqui eu continuo com a mesma quantidade, 32. E como eu transformei uma dezena em unidade, agora torna possível eu retirar dessas unidades a quantidade de 6 unidades. Observe que eu transformei, eu reagrupei, eu peguei uma dezena daqui, eu não tomei emprestado, eu reagrupei, eu transformei uma dezena em unidades. Então, uma dezena é 10. 10 mais a quantidade de unidades que havia aqui, 2, 10 mais 2, 12. Por isso agora que eu vou ter 12 menos 6. Essa mesma quantidade aqui, ó, 12 menos 6. Agora aqui é possível retirar 6 unidades daqui de dentro. Eu vou retirar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então sobrou aqui quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Então 12 menos 6 é igual a 6. Agora eu tenho 2 dezenas. O material dourado prova que eu tenho apenas 2 dezenas. E vou retirar uma dezena. Se eu tenho 2 dezenas, retiro uma, sobra quanto? Uma dezena. Então, qual valor? Ponto é 32 menos 16. É um total de 16. Olha aqui. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Observe que na subtração, esse processo que eu chamo de tomar emprestado, nada mais é do que esse processo de reagrupamento, de transformar a dezena em unidade. Observe que aqui eram 3 dezenas. Eu retirei uma dezena daqui
e transformei essas dezenas em unidades. Uma dezena corresponde a 10 unidades, portanto 10 mais a quantidade que já tinha aqui, que era 2, é igual a 12, portanto ficou 12 menos 6 e o total 16. Olha lá, turma, que legal. Olha só como é que o material dourado nos ajuda nessas continhas. E entendemos o que com esse vídeo? Que reagrupamento, a gente não usa mais a palavra emprestar. Emprestar é lá no passado. A gente usa a palavra reagrupamento, que é transformar uma dezena em unidade para que a gente consiga efetuar um cálculo. Vamos prosseguir? Atividades, página 82 e 83. Vamos para lá. Atividade 1. Efetue as subtrações a seguir e represente-as com desenhos do material dourado. O que você vai fazer? Você vai efetuar a continha. Lembra que ele lá no vídeo, ele colocou o material dourado com a parcela diminuindo, lá na primeira parcela? Então, assim que você terminar de resolver a continha, você vai desenhar 4 placas, que é a da centena. Você vai desenhar 8 dezenas e você vai desenhar uma unidade. Você vai desenhar a parcela diminuindo, 481. Após você desenhar, você vai tirar 160. Você vai tirar uma placa, que é a de 100, da centena, e vai tirar 6 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E você vai obter o resultado. 300, 3 placas, 20, que são 2 dezenas, e o 1 da unidade. Lembrando, crianças, se começa a conta das unidades para dezena e centena, da direita para a esquerda. Na letra B, a mesma coisa, e na letra C. 2. Arme as subtrações nos quadros de ordem. Lembrando que você vai reagrupar. Olha, perdão, gente, foi errado. Cliquei aqui e já foi para o final. Vamos continuar na atividade. Resolva as operações na terceira e responda as perguntas. Você vai efetuar o cálculo da subtração, né? E vai colocar, letra A, quantas dezenas há no subtraindo? B, quantas centenas há no resto? Quarta pergunta, arme e efetue as subtrações a seguir. Em seguida, ligue com os respectivos resultados escritos na forma de centena, dezena e unidade. Você vai resolver a letra A e o resultado você vai procurar dentro desses quadrados coloridos e ela está na forma de centena, dezena e unidade. A conta que tiver dezena e unidade, a resposta vai estar em dezena e unidade. A conta que tiver unidade, dezena e centena, você vai ter uma resposta com centena, dezena e unidade. Ok? Eu vou explicar novamente a tarefa para ficar bem clara para você entender. Primeiro, efetue as subtrações a seguir e represente-as com desenhos do material dourado. Você vai efetuar o cálculo, vai desenhar com o material dourado a primeira parcela, que é o minuendo, e você vai cortar a parte que é o subtraindo. 481 menos 160. Você vai desenhar 4 placas de 100, 8 dezenas e 1 unidade. E você vai retirar a parte do subtraindo, 160. Você vai cortar uma placa de 100, você vai
cortar as dezenas e colocar a unidade. 2. Arme as subtrações nos quadros de ordem. Nós temos o quadro da centena, dezena e unidade, você vai resolver. E a terceira, você também vai resolver a operação no quadro de ordens e vai responder as perguntas. Quantas dezenas há no subtraendo, na letra A, e quantas centenas há no resto, na letra B. A quarta pergunta, você vai armar aí no seu livro as subtrações, armar unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena, e vai ligar a resposta com as ordens daqui do quadro. Nós temos no primeiro quadrado 9 dezenas e 3 unidades, no segundo 2 dezenas e 3 unidades, no terceiro 2 dezenas e 9 unidades, no quarto 2 centenas, 2 dezenas e 6 unidades, no penúltimo quadro nós temos 6 dezenas e 6 unidades, e no último nós temos 7 centenas, 6 dezenas e 1 unidade. Você vai ligar a resposta com a resposta do meio. Professora, eu tô com tanta dúvida ainda. Eu não sei se eu vou conseguir responder a tarefa. Se esforce, estude a tabuada, resolva as perguntas. Eu já expliquei. No sábado vai o aulão da revisão, da correção, perdão. Sábado vai o aulão da correção de português e matemática. Todas as dúvidas você vai tirar lá no sábado e na nossa aula de revisão ao vivo. Amanhã, sábado, teremos a nossa aula de correção de português e matemática. Todas as aulas dessa semana de português e matemática. Então, não perca, não falte a aula. Marque lá o seu presença, marque lá o seu joinha na aula. E esse assunto nós ainda vamos continuar, porque ele é um pouquinho extenso. E eu não quero passar para vocês tudo de uma vez, porque o objetivo não é passar o conteúdo, mas sim que vocês aprendam. Agora, enfim, chegou o fim da nossa aula. Obrigada a todos, eu agradeço a presença. Não percam a aula de sábado. Bom final de semana, fiquem em casa, se cuidem, porque eu tô aqui na escola, elaborando aula, corrigindo as atividades, para passar o melhor para vocês. Tchau, abraço.